Oi, pessoal! Eu sou a Clariana Barcelos, do canal Poderoso Cofrinho de Educação Financeira para Crianças e Adolescentes. E tô aqui hoje para falar sobre um assunto que muitos pais costumam considerar incompatível com falar sobre dinheiro, com educação financeira, que é o vínculo afetivo. No vídeo de hoje, a gente vai saber como a educação financeira pode te ajudar a fortalecer o vínculo afetivo com a sua criança e como falar sobre dinheiro não é só sobre números, é sobre parentalidade, é sobre vínculo afetivo, é sobre dar o protagonismo para a criança, respeitar a infância e trazer ela para o jogo. Essa é a educação financeira que eu defendo e o vídeo de hoje vai te fazer repensar muitas crenças e muitas coisas que você talvez acredite ainda sobre dinheiro, tá bom? Vem comigo, mas antes se inscreva no canal, ative as notificações, clica no sininho e ajude a gente aqui que está fazendo esse trabalho com educação financeira, me ajude a alcançar cada vez mais pessoas. Bom, agora vamos pro vídeo. Então, se você tem filho, se você é mãe ou pai, se você convive com uma criança, ou se você é educador, você pode ter ouvido ou muitas vezes você mesmo pode ter pensado que dinheiro é um assunto pesado, é um assunto inadequado, é um assunto que não se fala com crianças. É um pecado falar isso com crianças, deixem as crianças brincar. Quando eu comecei meu trabalho e eu abordava algumas escolas, as meninas da minha equipe, era muito comum a gente ouvir de donas de escola, por exemplo, que Aqui a gente trabalha com respeito à infância e a gente foca no brincar como ferramenta de educação. a gente não tinha falado nada a respeito do nosso trabalho e a pessoa, a partir das crenças dela, a partir daquilo que ela entende como dinheiro, a partir daquilo que culturalmente no Brasil a gente tem dinheiro como algo sujo, como algo que corrompe, como a raiz de todo mal, a raiz dos problemas. Quem é rico não é boa pessoa, enfim, como a gente tem tudo isso muito arraigado dentro da gente, antes de apresentar nossa proposta, antes da gente falar do nosso trabalho, antes da gente falar sobre a forma com que o dinheiro deve entrar na rotina de uma criança, sobretudo se é uma criança pequena, a pessoa, a partir das ideias pré-concebidas, dos preconceitos que ela tinha a respeito do tema, já dizia que educar financeiramente é incompatível com a infância. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso, certo? Eu vou mostrar para vocês por que esse é um argumento muito pobre, e pobre assim no sentido de ignorância mesmo, de desconhecimento. Como a educação financeira na infância é uma temática tão nova que agora está ganhando mais relevância, o nosso trabalho também tem muito disso, a gente tem contribuído para esse cenário. Como é algo novo, o que a gente precisa fazer? Educar as pessoas, mostrar um novo olhar para as pessoas e mostrar também para você que tem uma criança em casa as formas com que isso vai acontecer na prática. E que falar sobre dinheiro é mais sobre hábitos, comportamentos, é mais sobre psicologia, é mais sobre as relações, é mais como o consumo se insere na nossa dinâmica, os diálogos que a gente conduz com a criança, do que propriamente sobre matemática, sobre fazer conta, sobre economizar. É lógico que tudo isso faz parte ali do repertório que a gente precisa ter quando a gente se educa financeiramente, mas na infância a gente vai conduzir isso de uma forma muito diferente, e é essa a minha ideia com esse vídeo. A educação financeira que a gente promove aqui no Poderoso Cofrinho é a educação financeira que respeita profundamente a infância. É a educação financeira que faz do dinheiro, das temáticas sobre consumo, uma ponte para conduzir assuntos, para conversar com as crianças sobre como elas entendem uma frustração, como elas lidam com um não, quando a gente não pode comprar ou não vai permitir, não pode, não deve, enfim, quando algo não vai poder ser consumido por elas, para que as crianças, ao querer um objeto, desejar, as crianças que estão expostas à propaganda, as crianças que estão inseridas num mundo, numa sociedade que é pautada pelo consumo, para que elas consigam se perceber enquanto protagonistas, enquanto pertencentes. E essa é a educação financeira que eu defendo. A partir do momento em que você começa a conversar com seu filho sobre escolhas, sobre renúncia, sobre o porquê dos nãos que você diz, sobre por que você trabalha, você começa a fazer com que a criança faça parte, com que a criança perceba que ali em você,
tá falando com ela, que tá explicando para ela o porquê daquele não, que tá fazendo combinados, que tá explicando o porquê do seu trabalho, que tá conversando sobre ter paciência, ter persistência. Nós já somos referências para as crianças naturalmente, mas ela começa a enxergar que ali ela tem voz, que ela pode perguntar, que esse assunto não é proibido e que ela pode falar. Pegar a educação financeira, tirar esse tabu, destabilizar, nem sei se existe essa palavra, né? Mas a gente começar a trazer essas temáticas para a pauta de forma franca, de forma gentil, de forma amorosa, de forma respeitosa com as crianças, é isso que vai promover a mudança que a gente precisa ver no mundo. Eu vou dar um exemplo para vocês que começou aqui em casa. Eu comecei a fazer com a minha filha quando ela tinha por volta de 3 aninhos, e ali é o ápice, né? A fase que a criança ainda apresenta aquelas explosões emocionais que a gente convencionou chamar de birras. Mesmo tão pequena, antes de sair para comprar alguma coisa, eu falava exatamente, descrevia o que a gente ia fazer, fazia combinados com ela, e quando chegava lá eu relembrava e falava, lembra que isso não tá combinado? E ela entendia melhor. A partir do momento em que eu compartilhei isso nas minhas redes sociais, e depois com a criação do método Poderoso Cofrinho, em que eu trago as estratégias, e várias famílias participaram dos nossos cursos, leram os nossos livros, nos livros eu trago abordagens sobre isso, a personagem inclusive vivencia, são cenas do cotidiano, e a partir dessas vivências é que os pais vão atuar. Muitas, o número de famílias que chegam e falam, gente, é uma coisa tão simples, a gente usa combinado para tudo, a gente usa combinado para criança se trocar, por que a gente não usa combinado sobre dinheiro? E aí, a partir do momento em que você propõe um combinado com a criança, conforme ela cresce, você permite que ela faça algumas escolhas, e aí você dá direcionamentos para ela sente que ela tem voz, ela sente que é normal a gente passear e eu não pedir nada. É normal a gente passear e eu poder pedir uma ou duas coisas. É normal eu desejar algumas coisas. E quando a criança chega lá no momento e pede alguma coisa, porque vai acontecer, não é um botão mágico que a gente aperta. Você pode fazer propostas. Então, filha, o que você acha com as moedas do seu cofrinho, você esperar um pouco mais e a gente vir aqui, você vai conquistar, a mamãe vai te ajudar, a gente vai fazer essa compra com mais significado. Você vai fazendo essas propostas para as crianças e as crianças começam a entender o dinheiro como algo positivo, muito diferente do que a gente aprendeu. A gente sempre teve a ideia de que não podia pedir, de que era errado, de que iam brigar, de que dinheiro não nasce em árvore, ou os nossos pais nos enganavam, falavam que na volta a gente compra e não comprava. Quando a gente traz esse olhar positivo, quando a gente cria pontes para dialogar com as crianças, elas entendem que elas podem participar, elas entendem que esse assunto é permitido e você naturalmente fortalece o vínculo afetivo com a sua criança. E sabe quais são as consequências de uma criança que se sente mais confortável, que se sente mais segura em compartilhar e que se vincula mais afetivamente? Crescer com a sensação de bem-estar, de segurança, de ser ouvida, de acolhida, e fortalece inclusive a autoestima. Tá vendo como a educação financeira, se inserida no contexto certo, se tratada com o respeito que merece, com a dimensão que ela precisa ter? Se o dinheiro tá em tantas esferas da nossa vida, por que ele vai ser proibido na infância? É só a gente falar de dinheiro com o respeito que a infância requer, de forma afetiva, criando diálogos, construindo vínculos e fortalecendo com as crianças a ideia de que não tem assunto proibido entre a mamãe e você. Não tem assunto proibido entre o papai e você. Aqui você pode se expressar, aqui você vai ser ouvida, aqui os seus desejos vão ser considerados, nem sempre atendidos, mas quando não puder ser atendido, você vai saber exatamente por que não foram, e se houver a possibilidade, você vai se sentir capaz de conseguir conquistar. Percebe, gente, como o dinheiro, por si só, ele é só um meio, é só um objeto, é só um papel, mas a partir do momento em que a gente entende as relações emocionais, as relações inconscientes estão atreladas a isso, a gente começa a trabalhar de uma maneira muito diferente, a gente transforma as nossas relações. E é essa a educação financeira que eu defendo, que eu promovo e que eu ensino para todo mundo que consome meu conteúdo, para todo mundo que participa dos nossos cursos, para todo mundo que lê os meus livros, para todas as escolas que utilizam aí a metodologia do Poderoso Cofrinho dentro da grade. Essa é
a minha proposta e esse é o recado que eu deixo para você. Se você conhece alguma família que ainda não sabe a importância da educação financeira, que não teve acesso ou nunca ouviu falar, nem sabe, na verdade, quando a gente ignora alguma coisa, a gente nem sabe que é um problema, né? Então, enfim, se você conhece alguém, a minha proposta nesse vídeo é que todo mundo que assistir envie para pelo menos uma outra família para a gente levar as questões da educação financeira, para a gente levar a educação financeira com esse olhar mais humanizado para todas as casas, para todas as famílias, para todo mundo que trabalha com educação. Posso ter esse compromisso de vocês? É isso, gente. E deixa aqui nos comentários alguma experiência que você teve ao conversar sobre dinheiro com seu filho e que você sentiu que criou ou fortaleceu um vínculo afetivo entre vocês. Eu vou adorar saber de cada história e vai ser um prazer poder acompanhar vocês aí do lado de lá, porque essa devolução é muito importante para o nosso trabalho e nos alimenta e nos permite aí continuar fazendo cada vez mais e mais, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo!